Bom dia para todo mundo. Primeiro, eu agradeço a oportunidade do IMPA para poder apresentar meu trabalho. Em específico, na verdade, eu vou falar sobre um método para problemas de otimização linear, que é o método simplex. Talvez algumas pessoas já tenham visto. Vou falar um pouquinho também do método simplex dual. Então, vou falar só desses dois métodos hoje. Eu esqueci de mencionar que a minha orientadora é a professora Melissa, do nosso departamento. E eu faço essa pesquisa há mais ou menos um ano. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, eu vou dar uma introdução sobre o que é um problema de programação linear, depois eu vou falar do método simplex, e eu não vou fazer todos os detalhes da demonstração, na verdade, eu não vou demonstrar todos os resultados, porque é mais interessante que a gente veja um exemplo do comportamento desse método, é mais legal a gente ver como é que ele vai se comportar num exemplo aplicado. Então, essa parte, como não vai dar tempo para fazer tudo, eu não coloquei. Primeiro, eu vou mostrar esse problema, que é um problema bem simples, mas é o problema típico que a gente usa em programação linear, que a gente resolve, né? Uma empresa produz dois produtos, na verdade, produto X1 não, produto P1, produto P2. O produto X, o primeiro produto leva 5 horas na linha de montagem e 2 horas para finalização. E a gente supõe que ele seja vendido por R$120. O segundo produto, 3 horas na linha de montagem. E... Ai, desculpa, eu acho que eu coloquei a apresentação errada. Será que eu posso trocar? Eu vou pegar aqui o pendrive. Alguma coisa. A gente tem esse produto, então ali... Na segunda, são 2 horas, 3 horas na linha de montagem. E 4 horas em linhas para finalização, que não está aparecendo ali. E a gente vai supor que ele é vendido por R$210. Aí, ainda, além disso, a gente sabe que na semana essa empresa dispõe de 108 horas para a linha de montagem e 60 horas para a finalização. Enfim, são só 3 restrições que a gente está tendo aqui, mas no problema real mesmo são muito mais restrições. A pergunta é quantas unidades de cada produto a gente tem que fazer para que o lucro seja máximo. Então, se a gente for escrever matematicamente esse problema, a gente vai maximizar a função que descreve o lucro, sujeito àquelas 2 restrições que eu mencionei. E, na verdade, maximizar esse lucro é a mesma coisa que essa função, a mesma coisa que minimizar menos essa função. Ou seja, menos aquela função, a gente minimiza, é a mesma coisa que maximizar a função que a gente tinha. Por que eu estou minimizando? É porque... Na forma padrão, a gente sempre vai minimizar. Para aplicar o método, a gente está sempre minimizando alguma coisa. Então, de forma geral, um problema de programação linear é descrito dessa forma. A gente está minimizando uma função que é linear, sujeito a várias restrições que também são lineares. A gente exige que os valores de B, BIs, sejam positivos também. E a gente está procurando variáveis positivas, porque normalmente a gente está falando de problemas que envolvem quantidades e a gente quer variáveis positivas. Na forma padrão, como eu falei, os B's têm que ser positivos. Se a gente tiver alguma restrição em que um B seja negativo, a gente multiplica essa restrição por -1, aí essa restrição vai ter um B negativo. Os outros coeficientes desse lado também não tanto faz se vai ser negativo ou positivo. Se a gente tiver uma restrição que é de desigualdade, por exemplo, a gente adiciona uma variável se for menor ou igual, a gente adiciona uma variável de excesso, de folga, para transformar isso numa igualdade. Se for de maior ou menor ou igual, tanto faz, a gente adiciona ou subtrai uma variável, pedindo que ela também seja positiva. Então, a gente transforma aquele sistema em igualdade. Todas as minhas restrições aí vão ser igualdades. Se a gente tiver uma variável livre, por exemplo, um xi que não esteja exigindo que seja positivo, a gente escreve esse xi como combinação das outras, resolve o problema com as variáveis que a gente tem e depois encontra o valor desse xi que a gente eliminou praticamente do problema, mas que depois volta. Aí, como a gente pode perceber, as restrições formam um sistema de equações lineares, ax igual a b, e a gente diz que um vetor x de dimensão n é uma solução viável se esse vetor satisfaz o sistema de equações. Se esse x for um vetor viável, mas for composto só de elementos nulos, então a gente chama de solução degenerada. A gente não quer soluções degeneradas para o problema, porque a gente quer valores positivos, né? A gente quer quantidades. Uma solução só de zeros não interessa.
Aí o conjunto das soluções viáveis, todas as soluções que a gente pode obter que são viáveis para o problema, formam um politopo, que é um poliedro no Rn. Isso a gente pode garantir pela natureza das restrições, que são lineares. Além disso, se aquela matriz A dos coeficientes das restrições tiver posto M, M é o número de linhas. E se o número de linhas for menor que o número de colunas, a gente consegue selecionar um conjunto de M colunas linearmente independentes, que a gente vai chamar de B, essa matriz, e essa matriz não vai ser singular, né? A gente chama de B, e a gente pode falar que essa matriz é uma base, porque ela pode ser uma base do Rm. Aí, nesse caso, todas as n menos n componentes de x, quer dizer, aquelas outras componentes de x da minha solução. Eu tenho as componentes de x que estão relacionadas com esses vetores dessa base e as que não estão, que são das outras colunas que não estão na minha base. Se essas outras colunas forem nulas, então essa solução vai ser uma solução básica. As soluções básicas no politopo correspondem aos vértices. E, além disso, a gente diz que uma solução vai ser básica, viável e ótima se ela me dá o menor valor que a função pode atingir. Então, é isso que a gente está procurando, o menor valor da função. O teorema fundamental da programação linear diz o seguinte, que, dado um problema de programação linear, se com A tendo posto M, se existe uma solução viável, existe uma solução viável básica. E se existe uma solução viável ótima, existe uma solução viável básica ótima. Isso nos diz que a solução ótima vai estar num vértice e que basta a gente, então, olhar para as soluções básicas, que vão ser os vértices, e, dentre esses, encontrar o que seja melhor. Que é o que praticamente o método simplex faz. Ele foi proposto em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, e ele foi... surgiu esse problema mesmo por causa da pesquisa operacional, na época de operações de guerra. Então, a ideia principal dele é, dada aquela base que a gente tem, que é uma solução para o problema, uma solução básica do problema, a gente vai escolher alguns vetores que não são nessa base para entrar na minha solução e alguns para sair, de modo que a minha solução melhore, que ela continue sendo viável, continue sendo básica, mas que a minha função diminua. Para fazer isso, a gente utiliza a eliminação gaussiana. Se for para pensar geometricamente o que está acontecendo, esse método está percorrendo todos os vértices, cada vez indo para um vértice que melhora a solução. E para que a gente possa utilizar o método, a gente tem que ter uma solução básica viável inicial. Então, eu tenho outros procedimentos para a gente encontrar uma solução básica viável inicial, que eu não vou comentar, mas a gente vai supor que a gente já tem uma solução básica inicial. Aí, se a gente tem uma solução viável, a gente diz que Z vai ser o valor da função para essa solução viável. Dado uma coluna AJ da matriz do simplex, a gente chama de ZJ, a coluna J transposto com CB. CB são os coeficientes da minha solução viável relacionados com a base B que eu tenho atualmente. E RJ, que é um valor super importante, esse aqui, que é o valor do coeficiente que eu tenho na coluna J, menos o ZJ, que é um número. Então, esse RJ é que vai me dizer se trazer essa coluna para a base ou não vai melhorar esse meu problema. Significa que, se o RJ for negativo, ou seja, se o valor respectivo a essa coluna for negativo, significa que a minha função vai diminuir de valor, vai diminuir o valor se eu trouxer essa solução para a base. Aí, resumindo os passos do método, é o seguinte, a gente forma o quadro correspondente à solução básica inicial, que está aqui, que são essas... Aqui está a solução básica inicial. Se todos esses elementos aqui forem não negativos, então a solução que eu tenho já é ótima. Se eu tiver alguém aqui que seja negativo, então, para facilitar o método, a gente escolhe um mais negativo e, por exemplo, a gente supõe que seja o RJ. E daí, a partir do momento que a gente escolheu, vamos supor que esse seja o mais negativo, né? Que a gente vai trazer essa coluna aqui para a base. Quando a gente escolheu essa coluna, então, para trazer, a gente vai calcular as razões entre os elementos dessa coluna aqui com os elementos dessa coluna. Nessa matriz, essa coluna aqui me diz qual é o valor das variáveis da solução. Aqui é que está a minha solução, x1, x2, x3, x4.
no final. Então, a gente vai calcular essas razões aqui, e a menor das razões é que a gente vai escolher. A gente escolhe a menor das razões porque a menor é a que me garante que eu estou indo para o próximo vértice, que eu não estou pulando 3 vértices. Então, a menor das razões vai me dar o próximo vértice. A gente supõe, por exemplo, que essa aqui seja a menor das razões. Então, agora eu escolhi esse elemento aqui para trazer a coluna que estava aqui, respectiva a essa linha, ela vai sair da base. E essa aqui a gente vai fazer a eliminação gaussiana, e agora ela também é uma coluna da minha solução básica. Agora eu tenho uma nova solução. Aí eu faço a mesma coisa. Olho de novo aqui, se tem alguém negativo, continua o processo. Se não tem mais ninguém negativo, acaba. E essa aqui vai ser a minha solução ótima para os meus valores. E aqui nesse cantinho vai estar o valor da minha função multiplicado por menos 1. A gente pode garantir que a gente pode tratar essa linha aqui como uma linha da matriz na hora da eliminação gaussiana também. Aí eu vou dar um exemplo para a gente enxergar o que está acontecendo. Dado esse problema aqui, minimize menos x1 mais x2, sujeito a essas duas restrições. A gente primeiro reescreve ali, colocando as duas variáveis, né? Uma variável de folga aqui e outra de folga aqui. E pede que elas sejam positivas. E agora a gente escreve esse problema aqui, se a gente for olhar, esse problema aqui é que está a descrição do conjunto viável. Todas as minhas soluções viáveis estão aqui dentro desse polígono. Então, como eu falei, as soluções básicas vão estar nos vértices. Aqui, claro que aqui eu tenho 4 variáveis, mas eu estou olhando só para o plano que representa as variáveis x1 e x2. Quando a gente escreve a matriz do simplex, adicionando aquelas duas variáveis ali de folga, trivialmente essas duas já são uma solução básica inicial. Então, a gente já pode começar o problema tendo essa solução básica aqui. Então, a gente inicia o problema, como a gente vê que tem um RJ aqui negativo. Essa solução aqui, como eu não estou envolvendo x1 e x2, ela corresponde ao ponto 0, 0, que é um vértice. A partir do momento que eu escolhi esse aqui para trazer essa coluna aqui para a minha base, eu vou realizar a operação. E agora essa coluna aqui está na base e essa aqui também está na base. Observe que o x1 vai valer 3 e o x3 vale 2, mas o x3 eu não estou representando ali no gráfico. Então, agora o x1 está valendo 3 e o x2 continua sendo 0, porque ele não está na base. Aí, o próximo passo é escolher também um valor negativo aqui, a gente ainda tem. Calcula as razões, eu esqueci de mencionar que a gente só seleciona as razões positivas, então essa razão aqui a gente já exclui, faz as operações. E agora eu tenho uma solução aqui, x1 e x2 na minha base, x1 valendo 13 terços, x2 valendo 2 terços. A minha função vai valer menos 11 terços nesse ponto. E essa é a minha solução ótima, porque não tem mais ninguém para melhorar aqui. Então, aqui está a minha solução ótima, que corresponde a esse vértice aqui. Desenhando as curvas de nível da função, que a função que a gente está minimizando é essa, aqui estão as curvas de nível. O gradiente está para cá. Então, significa que para cá ela está diminuindo. Realmente, aqui está a curva de nível, a menor curva mais baixa que pega ainda um ponto no meu conjunto viável. Então, dá para observar que a gente realmente encontrou a solução ótima. Então, é claro que aqui eu mostrei um exemplo de R2, né? Mas esse método a gente usa para resolver problemas de mais de 1000 variáveis. Então, fica difícil a gente imaginar. Mas é isso mesmo que ele faz. A gente consegue garantir também que cada vez que ele pega um próximo vértice, o próximo vértice vai ser melhor do que o anterior, por causa da maneira como eu estou escolhendo o próximo vértice. Então, se esse problema tem solução, se ele não é um conjunto que é ilimitado, por exemplo, para algum dos... Enfim, se ele for assim um politopo limitado, então a gente garante que ele vai ter uma solução ótima. Só que a gente não sabe também o número de passos que a gente vai ter que fazer para encontrar essa solução ótima. Enfim, a dualidade, se a gente for pensar a parte prática, o que é falar de dualidade, cada problema que a gente falou ali, a gente chama de forma primal, e respectivamente a cada um da forma primal existe uma forma dual. Se a gente for pensar na prática, é como se a gente tivesse um problema para otimizar. Um problema bem comum é fazer a fabricação de uma ração para algum tipo de animal. A gente tem as restrições dos valores de cada alimento que a gente pode colocar nessa ração, que é a minha função que eu estou minimizando, para ter o menor custo para fabricar essa ração.
Aí a gente tem as restrições de quantidade de proteína que esse animal tem que ingerir, a quantidade de carboidrato, de todos os nutrientes, vão ser as minhas restrições. No problema primal, eu estou tentando encontrar o menor valor que eu vou gastar comprando os alimentos para produzir essa ração. Se a gente for pensar da forma dual, eu estou procurando... É como se o farmacêutico não, alguém estivesse fabricando pílulas com a quantidade exata de cada nutriente que esse animal vai precisar. Ele está procurando qual é o valor máximo que ele pode cobrar nessas pílulas para cada nutriente, de forma que esse valor máximo que ele está cobrando ainda seja um pouquinho mais barato do que ele gastaria fabricando uma ração. Então, o problema dual seria isso. Assim, quando a gente... Então, se eu tenho um problema nessa forma aqui, o problema dual agora se o primeiro era minimizar, o dual é maximizar. A minha variável vai ser um lambda, e esse B, o A e o C são os mesmos que eu tinha no outro problema. Essa forma aqui, onde a gente pede os lambdas positivos, a gente chama de forma simétrica. E a forma antissimétrica, a gente não tem essa restrição aqui de lambda positivo. É porque na forma simétrica que eu tinha maior ou igual, e na antissimétrica a gente já tem a igualdade aqui. Os lambdas não precisam ser positivos. E essa forma antissimétrica é que a gente usa no algoritmo. O primeiro lema é o seguinte: a gente diz que se x e lambda são viáveis para o problema primal e dual, então a solução da função, no caso primal, sempre vai ser maior do que a solução da função no caso dual. É o que eu acabei de falar. Os valores de solução para o dual sempre vão ser menores do que o primal. E disso a gente consegue tirar um corolário. Se eu tenho uma solução viável para o primal e uma solução viável para o dual, e as duas assumem o mesmo valor da função, então essa solução vai ser ótima para os dois. E a solução é a mesma. Então, quando eu encontro o ótimo para o primal, a solução vai ser a mesma do ótimo para o dual. Daí a gente tira o teorema da dualidade da programação linear, que diz que se um dos problemas possui uma solução finita ótima, então o outro também possui, os valores vão ser os mesmos, os valores da função é que vão ser os mesmos, não das variáveis, né? Se um dos problemas for ilimitado, ou seja, se o conjunto viável de um dos problemas é ilimitado, o outro também não possui solução viável. Então, ou os dois têm solução, ou nenhum dos dois tem solução. Aí, é bem importante esse teorema, porque ele diz o seguinte: se o problema de programação linear tem uma solução básica viável ótima e correspondente a uma base B, que é aquela base da solução final, então esse vetor aqui, CB, que são os valores dos coeficientes relativos a essa base B, transposto multiplicado pela inversa da B-1, vai me dar os valores das variáveis da solução ótima para o dual. Então, tendo a solução ótima do primal, eu consigo encontrar a solução ótima do dual só fazendo essa operação aqui. E como eu já falei, os valores dos ótimos para os dois problemas são iguais. E como eu acabei de mostrar aqui, com essa operação aqui, a gente consegue encontrar, a partir da solução do primal, a gente encontra a solução do dual só pela matriz do simplex que a gente tinha ali. No exemplo que a gente tinha antes, o primal fica dessa forma. Desculpa, aqui está menos, é porque eu estou com o slide antigo, mas aqui, na verdade, é minimize menos x1 mais x2. Sujeito às restrições, aqui é menor ou igual, e aqui tudo multiplicado por menos 1. E aqui, então, fica o meu dual. Na matriz que a gente tinha, a matriz inicial, a solução básica inicial era essa aqui, que a gente pegou das variáveis de folga. Então, a gente vai olhar, no final, a matriz que a gente obteve foi essa. Aqui, nesses dois valores, é que vai estar a solução dos lambdas. O lambda 1 vai ser menos 1/3, o lambda 2 vai ser menos 2/3. Aqui fica o valor do lambda multiplicado por menos 1. E note que se a gente usar o lambda nessa função aqui, que na verdade aqui também é mais, tá? Desculpem. Aqui vai ficar mais 5. Aqui, ó. Aqui é mais 5 mais 3 lambda 2. Aqui vai ficar mais 5 vezes menos 1/3, mais 3 vezes menos 2/3, vai me dar o mesmo valor da função, que é o que a gente tinha que obter, 11/3. E, na verdade, aqui dá menos 11/3, né, gente? E o método simplex dual, ele é utilizado quando a gente tem uma solução, a gente consegue encontrar uma solução básica que otimiza o primal, só que essa solução básica não é viável.
E a gente consegue encontrar uma solução viável para o dual, só que ela também não é básica para o dual. Então, a gente usa o método simplex dual e no problema primal a gente está procurando que essa solução se torne viável, enquanto para o método dual, para o problema dual, a gente está procurando que essa solução se torne ótima. E a gente usa a mesma matriz como a gente montou anteriormente. Essa mesma matriz que a gente monta, só que agora os processos são um pouquinho diferentes. A gente vai olhar que nesse caso, quando eu tenho algum B negativo, a gente escolhe, primeiro, dado uma solução básica, né? Se todos eles forem positivos, essa solução básica já é viável para o primal, porque o primal a gente pede que eles sejam positivos. Então, se a minha solução básica tem todos os valores positivos, ela já é ótima. No caso de ela ter algum valor negativo, é que a gente vai usar o algoritmo. Se ela tem algum valor negativo, a gente escolhe um deles, tanto faz qual a gente escolher. Aí, para facilitar o algoritmo, a gente pede o mais negativo. Aí, suponha que a gente escolheu, então, esse valor aqui, que é o mais negativo. Então, a gente seleciona essa linha aqui. E agora calcula as razões entre essa linha aqui, a última linha, com a linha que a gente escolheu. A gente calcula essas razões aqui, ZK menos CK. Só que nessa linha aqui, a gente tem CK menos ZK. Então, é a mesma coisa que calcular menos a razão entre esse elemento aqui com esse elemento aqui para todas as colunas. A gente escolhe a menor razão. Então, a gente supõe, por exemplo, que essa aqui tenha sido a menor razão. E agora, esse elemento aqui é que vai ser o meu pivô para a próxima solução, que a gente vai daí fazer a eliminação gaussiana aqui e trazer essa solução para a base. Que esse é o terceiro passo, né? E daí, a gente continua o processo. Dá uma olhada ali aqui, se tem alguém negativo, a gente repete, senão, a solução já é ótima. Aí, um exemplo do primal dual, do simplex dual, é essa função aqui. Minimize essa função com 3 variáveis sujeitas a essas restrições. Como elas são de maior ou igual, a gente adiciona uma variável de excesso. A gente bota um menos x4 aqui, menos x5 aqui. Só que aí multiplica tudo por menos 1 para a gente ter uma solução básica inicial já. Então, aqui fica a matriz do simplex dual, que a gente vai começar a fazer o algoritmo. E aqui já tem uma solução básica inicial. Só que observem que ela não é viável para o primal, porque aqui eu estou tendo valores negativos. Então, ela não é viável, só que ela é básica. Então, a gente faz como a gente, no primeiro passo, é escolher um dos 2 elementos negativos. A gente escolhe o menos 6, que é o mais negativo. Calcula as razões entre esses elementos aqui, da última linha com essa linha aqui. E escolhe a menor delas. É porque é menos a razão, então vai dar uma razão positiva. Escolhe a menor, que vai ser essa aqui. Então, aqui vai entrar agora para a minha base. Esse coluna aqui entrou para a base, eu realizei a eliminação gaussiana aqui, entrou essa coluna para a base e essa aqui continua. Eu continuo tendo uma solução negativa ali. Eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou olhar para essa linha de cima e a linha de baixo, vou calcular as razões, escolho a menor. Agora, esse elemento aqui é que entrou para a base e agora a minha solução está toda positiva. Agora, ela é viável para o primal também. Então, essa é uma solução básica, viável para o primal e vai ser a minha solução ótima. A solução vai ser x1 igual a 1, aqui x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 é igual a 0, porque ele não está na minha solução básica, e o valor da função vai ser menos 11, para esse problema aqui. Os 2 métodos eu consegui implementar no MATLAB, fazendo a programação dos métodos, e funcionou bem, usei vários exemplos, ele funcionou bem. E esses 2 métodos eles são muito usados ainda na engenharia. Eles funcionam muito bem assim, para problemas reais aplicados, de poucas variáveis. Poucas variáveis, assim, para um problema real, é questão de 1000 variáveis. Então, ele funciona bem. Só que quando a gente começa a ter problemas muito grandes, cerca de milhões de variáveis, aí ele já começa a ficar mais lento. E a gente tem problemas do tipo... problemas de linhas de transmissão de energia. A gente tem os dados agora, no momento, a gente tem que usar esses dados para resolver o problema, para fornecer energia daqui a 5 minutos. Então, não posso ter um método que leve meia hora para resolver alguma coisa que eu preciso entregar daqui a 5 minutos. Então, existem outros métodos melhorados para problemas desse tipo, que, no caso, vai ser o método de pontos interiores, que é o que eu pretendo estudar a partir de agora.
E o método primal dual é um método que vai resolvendo o primal, e o dual, ele resolve o dual com um primal restrito. Então, esse método primal dual é mais utilizado em problemas de fluxo de rede. Então, também não é tanto utilizado quanto o simplex, mas também é bem importante. E a minha principal referência é essa aqui, por causa dos dois primeiros métodos. Mas aí, essa segunda parte aqui, eu não tenho referência ainda, porque eu nem mencionei. Seria isso. Muito obrigada.